Fala pessoal, professor Denilson Lins com vocês. E na aula de hoje, pessoal, vou falar um pouco sobre o que eu chamei de acessórios para montagem de instrumentos, tá? Nas indústrias, nós vamos encontrar muitos equipamentos que não são especificamente da área de instrumentação, tá? Então, esses instrumentos aqui, na verdade, esses acessórios que eu falei aqui, são conhecidos aí para alguns profissionais, mas para alguns que estão começando agora na área, não tem esse conhecimento. Então, a ideia desse vídeo é ser bem simples, tá? Para quem nunca viu ou quem ainda está começando agora na área e para que vocês consigam ver aí como é que seria isso dentro da indústria, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é que eu chamei de acessórios e eu vou explicando passo a passo para cada um de vocês, tá? Vamos iniciar, pessoal, falando sobre os eletrodutos, né? E a definição do eletroduto é o seguinte: é definido como elemento de linha elétrica fechada de seção circular ou não, destinado a conter controles elétricos providos de isolação, permitindo tanto a enfiação quanto a retirada destes. Os eletrodutos devem ser resistência exigida tanto mecânica quanto de inflamabilidade. Ou seja, pessoal, os eletrodutos são usados para proteger os condutores elétricos, tá bom? Então vamos ter diversos tipos de eletrodutos, como essa imagem que eu mostro para vocês aqui, ó. Olha que interessante, eu tenho um eletroduto tipo corrugado, tá? Mais conhecido como mangueira ou eletroduto aí flexível, esses modelos que vocês estão vendo aqui. Tenho também eletrodutos rígidos, só que na forma de PVC, né? Que é diferente desse cara aqui porque ele é flexível, esse aqui é mais rígido, né? No caso. E tem os eletrodutos muito usuais da indústria, que são esses metalizados aqui junto com suas curvas e conexões também, tá? Vamos dar um exemplo aqui também de um outro eletroduto que é bastante utilizado na indústria, em determinados locais que precisa ter uma flexibilidade na hora de você instalar lá o cabo ou o conector que precisa estar ligado, por exemplo, a um motor. Então eu posso usar o que a gente chama de cell tube, que nada mais é do que um eletroduto flexível com uma alma de aço aqui, tá? Uma alma metalizada, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver mais um pouquinho sobre questões de proteção de condutores. Vamos encontrar alguns tipos de canaletas, como essa aqui que vocês veem na imagem de vocês, tá? Essas canaletas podem ser usadas tanto para instalações prediais, residenciais, quanto para industriais, assim também como os eletrodutos, tá? Mas a ideia aqui é trazer isso mais para a área industrial. Por exemplo, essas canaletas aqui são muito utilizadas em painéis de comando, que a gente vai ver aqui, painéis de controle, tá? Nós vamos ver um pouquinho sobre essas canaletas mais para frente, tá bom? Aqui eu também trago uma outra instalação muito utilizada na indústria, que são esses componentes aqui, chamados eletrocalhas e leitos, tá, pessoal? Nessa imagem aqui eu tenho uma eletrocalha toda perfurada, pode ser esse modelo ou pode ser ela toda inteira, tá? Tenho aqui uma que a gente chama de eletrocalha aramada, é um modelo interessante para se colocar também, com relação à questão de troca de calor aqui, porque ela é bem ventilada, bem aberta, né? Tenho também um outro tipo de leito, de eletrocalha, aliás, de componente para colocação de cabos, chamado de leito. Aí eu posso também ter aqui essa parte aqui, ó, um dos cabos fica mais ventilado, ou seja, a troca de calor é mais favorecida, né? E posso ter também esse tipo aqui mais simples, que é um perfilado, onde eu posso colocar a instalação de alguns componentes aí, por exemplo, como lâmpadas e outros que sejam necessários, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos ver um pouquinho mais da aplicação prática disso aí que eu falei, tá? Nós na instalação elétrica predial, utilizamos muito isso aqui para quem trabalha com instalações prediais, esse tipo de eletroduto tipo garganta, né? Porque ele é fácil de ser transportado ali, fácil de ser dobrado, fácil de ser levado onde você precisa, tá? Já em termos de canaleta, se encontra, por exemplo, canaletas aqui utilizadas em instalações elétricas prediais, assim como esse aqui, por exemplo, mostrando aqui, tá? Esse aqui é mais para vocês terem ideia do uso de cada um deles. Mas vamos para a área industrial. Olha só, na área industrial, nós vamos encontrar, por exemplo, os leitos que eu falei aqui, ó, para serem colocados aqui os cabos que vão levar as alimentações das máquinas, tá? Aqui eu dou um exemplo de uma eletrocalha já conectada a eletrodutos metálicos, levando aqui para um painel. Então, isso aqui é uma estrutura muito interessante que você vai encontrar aí nas indústrias, baseado nesses conceitos aí que eu falei, tá? Por questões de rigidez, né, pela própria resistência mecânica aqui, para que se por acaso houver qualquer impacto aqui não chegue a danificar os condutores, já que eles estão protegidos em estruturas metálicas, tá bom? Vamos ver um pouquinho mais. Vamos falar um pouco, antes de chegar a ver a aplicação dos eletrodutos e calhas, vamos falar um pouco sobre condutores, tá, pessoal? Para a gente entender o que é que cada um desses itens também. Condutores são materiais que permitem o deslocamento de corrente elétrica, tá? Condutor elétrico é, portanto, composto de uma boa condutibilidade elétrica, sendo normalmente de cobre e alumínio. Então, você vai encontrar muitos condutores desse aqui de cobre nas indústrias, tá? Alumínio um pouco mais difícil, mas vão encontrar bastante de cobre. E detalhe, pessoal, cada condutor desse, cada tipo de condutor desse, existe alguns modelos, alguns
algumas formas de serem encontrados, tá? Antigamente se usava muito fio rígido, que era um fio aqui, ó, inteiriço, tá? E aí você tinha muita instalação que era isso aqui. Só que era difícil, era duro de trabalhar. Então isso aqui foi mais substituído por esses cabos flexíveis aqui, onde eu tenho aqui uma quantidade de fios aqui, né? E essa quantidade de fios faz o mesmo trabalho que essa, só que aqui com mais facilidade de ser trabalhado, né? Já que é flexível. Mas não só se encontra cabo flexível único, né? Unipolar. Você pode encontrar, por exemplo, com 2, 3 ou mais condutores. Aqui nós temos um condutor, um cabo multipolar, né? Eu tenho dois condutores aqui, sendo uma proteção aqui com essa capa isolante e a sua isolação propriamente dita. Aqui o mesmo cabo, só que agora para 3 condutores. E esse aqui eu fiz questão de colocar essa imagem para falar um pouco sobre a NBR 5410, que fala das cores dos condutores. Por exemplo, esse cabo de 5 pares aqui, aliás, de 5 fios, eu tenho um neutro, que é representado aqui pela cor azul, segundo a norma, tá? Se você for usar um condutor para neutro, recomenda-se usar o azul. Temos o condutor verde aqui para representar o condutor terra, na segunda norma, e os demais para condutores de fase. Então, vocês podem encontrar esse tipo de conexão, de configuração, aliás, de cabos, e aí, especificamente, interessante essa questão aqui que eu falei, tá? Mas como é que eu aplico isso em instalações? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, aqui eu tenho demonstrando para vocês uma eletrocalha, né, aquilo que eu mostrei. Na verdade, aqui é um leito, né? E aqui eu tenho os cabos aqui amarrados, todos organizados assim, que facilita bastante a instalação. Aqui nós temos abraçadeiras, né, que prendem aqui os condutores e dão um melhor acabamento na instalação em si, tá? Do outro lado, eu mostro aqui também, pessoal, onde é que é utilizado aquele condutor, aliás, aquele eletroduto flexível, né, que eu falei lá no início, tá? É o Cell Tube. Então é bastante utilizado quando você tem vibração e para evitar que aqui o eletroduto tenha problema, né, de desconexão ou fique folgando aqui, a gente usa esse tipo de conector para facilitar o trabalho da manutenção, tá bom? Continuando aqui, vamos falar um pouco mais sobre um outro item bastante importante, que são os painéis elétricos, tá, pessoal? O que é um painel elétrico? Também chamado de quadro de distribuição de energia elétrica, é um equipamento que recebe energia elétrica de uma ou mais fontes de alimentação e distribui por um ou mais circuitos. Ou seja, é dentro dele que se colocam os componentes ali para a instalação. Vamos ver exemplo disso aqui. Olha só, eu tenho um painel elétrico aqui, onde se encontra apenas disjuntores, DRs, DPS e assim por diante. Ou seja, esse tipo de painel é muito encontrado nas residências, tá? Onde aqui, por exemplo, a gente usa a norma, né? A 5410 aqui foi padronizada. O cara usou o fio neutro aqui para esse barramento, tá? Aqui, o fio azul, na verdade, né? Aqui eu tenho o fio verde usando para aterramento, aqui a gente consegue identificar isso. E aqui também tem os condutores de fase ligados aos disjuntores. Então, esse aqui teria uma instalação bem interessante para a residência, seguindo padronização de norma, tá? Aqui eu mostro também um quadro com disjuntores, só que com uma capacidade um pouco maior, já mostrando aqui os barramentos, maior de corrente, as nossas canaletas aqui também, tá? Mostrando que é possível você ter instalações prediais e industriais também no local que você for trabalhar, tá bom? Muito bem, vamos continuar um pouco mais sobre isso aqui. Nós podemos encontrar alguns painéis elétricos também que não tem só apenas disjuntores e outros protetores ali que a gente viu naquele anterior, tá? A gente pode ter contatores, pode ter relés, pode ter a quantidade de componentes aqui, muitos utilizados na área industrial, tá? Você pode ter um painel como esse aqui que é muito interessante para acionamento de motores ali sem necessariamente ter um comando automatizado, tá? Um comando que eu falo automatizado, um comando com CLP, por exemplo. Aqui dá para você fazer uma automação, mas com comando tradicional que a gente chama, tá? Aqui nós temos aqui lâmpadas e também acionamento de botões para que vocês vejam isso aqui acontecendo. Agora, vocês podem encontrar também isso aqui que não é interessante. É um painel como esse aqui que tem muita coisa aqui desorganizada, né? A título de exemplo, é uma gambiarra aqui que nós temos. Isso aqui fica muito ruim para o técnico, ou para o eletricista, ou para o técnico de manutenção trabalhar em cima disso aqui. Então é importante que você mantenha isso aqui organizado para que não haja tanta dificuldade na sua manutenção, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar um pouquinho sobre painéis elétricos. Nós temos aqui um painel um pouco mais avançado, onde vocês podem encontrar aqui CLPs, inversores de frequência, contatores, IHM, por exemplo, a IHM frontal aqui, mostrando ela aqui também, tá? Aqui ventilador para refrigerar o painel, tá? Então é interessante que vocês possam também ver que vai encontrar esse tipo de painel aqui, que é um pouco mais sofisticado que o anterior, porque já que eu tenho um comando através de CLP e inversor de frequência, tá? Não menos importante que isso, pessoal, eu trouxe essa imagem aqui, que fala da questão das normas de segurança em relação a máquinas, tá? Então a gente tem um painel que tem adequação à NR12. E em outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da NR12. Mas para esse vídeo eu só quero que vocês vejam aqui que já existem painéis padronizados seguindo essa norma aqui para acionamento de máquinas, a lei de proteção de máquinas, tá bom? Vamos continuar um pouquinho mais. Olha que interessante aqui.
Às vezes é necessário, quando você tem muitos motores na indústria, que não dá para trazer, por exemplo, um painel direto para lá onde está aquele motor, você tem o que a gente chama de CCM, que é o Centro de Comando de Motores. E aqui nesse CCM você vai ter aqui algumas gavetas que vão estar aqui com os acionamentos, né, os comandos aqui dentro dessas gavetas, para que você tenha lá aqui todo o comando aqui dentro, tá? Numa sala controlada, aqui você pode observar, e os motores ficam no campo, ou seja, na indústria, tá? Trago para vocês verem aqui, por exemplo, como é que seria uma gaveta como essa. Ó. Aqui nós estamos aqui mostrando um disjuntor, um contator, um relé aqui e mais outros itens aqui, um relé térmico aqui, onde também está conectado aí, mostrando lá que depois sai desse barramento aqui, ó, se conecta lá atrás e vai estar justamente dentro desse centro de motores aqui, ó, com uma gaveta como essa, para levar essa carga aqui, né, alimentar a carga que está lá fora através do próprio comando aqui, tá bom? E aí dentro de um CCM a gente pode encontrar também outros itens, como por exemplo esse painel aqui mostrando inversores de frequência, soft starts e outros dispositivos aqui de proteção, disjuntores e assim por diante, tá? Então é assim que se faz, por exemplo, na indústria, para que você acione cargas em determinados locais, tá bom? Então, pessoal, sobre CCM é isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre um outro item bastante importante, que são as nossas caixas de conexões. Nas instalações prediais, você pode ver, por exemplo, que você vai encontrar o que chama de condulete do tipo de PVC, tá? Pode ser usado na indústria? Pode, mas aqui como é PVC, a resistência mecânica dele é inferior à metálica, então normalmente se encontra caixas metálicas. E um exemplo bem interessante que eu trago aqui também é uma caixa que tem aqui uma quantidade de parafusos, ou seja, é uma blindagem que tem aqui, tá? Então em alguns ambientes onde você tem risco de explosão, você usa esse tipo de caixa aqui blindada para evitar que a explosão que aconteça internamente aqui, por exemplo, de um curto-circuito, passe para um ambiente externo e ocasione piores situações, tá? Mas isso também é uma outra aula que eu vou gravar para vocês mais à frente, tá bom? Como é que eu faço para aplicar isso aí na indústria? Olha que interessante. Eu tenho aqui algumas caixas de eletrodutos metálicos aqui, ó. Tem um eletroduto metálico, caixa de conexão aqui já para fazer a transporte, né, dos cabos que vão chegar nos painéis de controle, vindo aqui através de um prensa-cabo e levando aqui para os transmissores aqui, né, para que essa informação chegue no nosso local lá, por exemplo, lá como aquele painel que tem lá de comando, né, como a gente falou anteriormente, tá bom? E trago mais um exemplo aqui de uma caixa blindada, mostrando aqui como ela é, para mostrar também a questão da segurança e como é que se pode ser utilizado em relação a isso, tá bom? Então, pessoal, para essa videoaula era isso. Espero que vocês tenham compreendido essa questão, como eu falei ali, de acessórios, né? Para quem já é da área, é uma aula básica, mas para quem está começando agora, é uma aula interessante para se conhecer um pouco mais desses acessórios, vamos dizer assim, para instalações industriais de transmissores e máquinas ali na área de instrumentação, tá bom? Então, pessoal, aguardo vocês para a próxima aula. Obrigado e até mais.